Olá pessoal, tudo bem? Sou Danilo novamente. Hoje a gente vai estar continuando, né, a aula de trigonometria, né, resolvendo exercícios e falando um pouco sobre a tabela trigonométrica, que é muito importante para a gente, né, a gente vai estar utilizando ela bastante aqui nos exercícios, né. Então vamos lá. É, o, pri- é, Aqui a gente está em a tabela trigonométrica e ela nada mais é do que uma facilidade, né, que os matemáticos criaram para facilitar os valores de seno, cosseno e tangente, que são as três funções que a gente já viu, né? Nesses ângulos que são os ângulos mais comuns da gente utilizar e da gente encontrar nos triângulos, tanto em exercício quanto em exemplos da vida mesmo. Então tem os ângulos de 30 graus, 45 e 60. E aqui o cálculo, né, do valor respectivo a cada função. Então, seno de 30 graus é meio. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. É isso que essa tabela traz. Né? Só lembrando, né, esses valores de seno, cosseno e tangente, né, eles são calculados com aquela formatozinho, né, de cateto oposto sobre a hipotenusa, no caso do seno. Então, o que está aqui, esse valor de meio, é o valor calculado após essa conta, né, de cateto oposto sobre a hipotenusa, no caso do seno. Então, essa tabela nada mais é que isso, né? A famosa tabela trigonométrica. Esses valores aqui não se preocupem em decorar, tá? Em geral, as provas agora elas trazem essa tabela, então não precisa ter uma necessidade de decorar, menos que o teu professor peça, né, para você decorar ela certinho. Mas, se não, também ela é mais para utilização do que para decoreba, né? Então vamos agora para o exercício que eu trouxe aqui, né? Que vai envolver essa tabela e a função trigonométrica seno, né, no caso. Bom, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, né? Quando ele diz trajetória retilínea, é em forma reta. Então ele está formando, né, uma trajetória reta, né? Não está fazendo uma curva, né? Decola numa trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Ou seja, eu vou desenhar aqui a trajetória desse avião. Ele está formando com o solo, né, 30 graus. Então, supondo que ele parta daqui, né, desse vértice que eu desenhei, e ele forma com o solo 30 graus. A gente vai ter então, suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Também, né, aqui eu fiz um lado, né, vamos supor aqui o avião ele esteja daqui para cá, né, o avião está aqui em cima, esse desenho do meu avião não está muito interessante. Suponha que isso daqui seja um avião, né, um formato de Brasília. Então a gente vai ter o que? O solo é essa parte aqui, que eu desenhei também, a trajetória do avião. Se você fechar aqui, vai ter um triângulo retângulo. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? O avião está percorrendo 1000 metros, né? Então, é o caminho que o avião está fazendo. Então, esses 1000 metros, ele vai ser o valor desse lado do triângulo, né? Ele colocou aqui em metros, né? Então, o avião percorreu 1000 metros e agora ela está perguntando qual é a altura, né? O avião ele está lá andando 1000 metros. Quando ele chegou aqui, qual é a altura do avião? Né? Eu coloquei H de altura, né? Então, ele quer saber essa medida aqui, né? Entre a altura do avião e o solo, né? Aqui é o solo. Ele colocou aqui formando com o solo 30 graus. Bom, para isso, né, para a gente descobrir então essa altura, deixa eu só apagar aqui para fazer melhor esse triângulo. Então, a gente quer essa altura H, eu vou usar essa letra,
a gente tem o ângulo de 30 graus aqui, e a gente tem o valor de 1000 metros aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar, agora que a gente já conhece as funções seno, cosseno e tangente, qual delas relaciona o que a gente tem com o que a gente quer. É sempre esse movimento. Eu tenho que parar para retornar na minha memória, ver no meu caderno, ver no que eu já fiz. Qual é a função que relaciona os elementos que eu tenho do exercício com o que eu quero descobrir? Então, aqui no exercício, ele quer descobrir um cateto, né? O ângulo reto está aqui, né? Ele quer descobrir um dos catetos. E ele já te deu a hipotenusa. Basta a gente olhar agora para ver, então, qual tipo de cateto é esse que ele deu para a gente. Bom, como é em relação ao ângulo de 30 graus, então ele te deu o cateto, ele está te pedindo, né, na verdade, né, ele deu de certa forma assim, ele quer saber o valor desse cateto que é oposto ao ângulo de 30 graus. Então, com isso, a gente já, né, já tem aqui cateto oposto, né, e aqui a hipotenusa. Bom, isso a gente volta, né, a gente tem lá claramente a relação seno, né, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui a gente pode usar essa função seno com ela para resolver esse valor. Como o ângulo é conhecido, galera, é o ângulo de 30 graus, a gente volta na nossa tabelinha, né? Por isso que essa tabelinha ela é útil, então a gente utiliza ela nesses casos, né, de valores conhecidos, e a gente tem ali que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Voltamos no exercício com essa informação, seno de 30 graus igual a 1 sobre 2. Igual a 1 sobre 2, coloquei aqui. Então agora o que a gente precisa saber é aplicar esses valores aqui na função seno, né? Eu vou só apagar aqui do ladinho para ficar melhor e eu resolver aqui do ladinho também. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, né, que é o H, que é o que a gente vai descobrir, sobre a hipotenusa, que é 1000. Bom, mas o seno de 30 graus eu já conheço, ele é 1 sobre 2, então eu substituo e continuo aqui embaixo. Bom, aí aqui é só agora a gente resolver a equaçãozinha, né? H, né, vezes 2, 2 vezes H, e 1 vezes 1000, né? A gente pode resolver multiplicação cruzada quando tem assim dois elementos, né? Ou seja, o H vai ser igual a 500, né? Porque eu vou dividir aqui, eu vou dividir os dois lados por 2, e o H vai ser então 500. 500 o quê? Metros, que é o que ele deu aqui no começo do exercício, tá ok? Então, essa é a altura que o avião atinge após percorrer 1000 metros. E é isso, obrigado, até a próxima.